Verratti está suspenso, o Cleiton deve ser o titular na vaga dele. Inclusive, eu acho que o Cleiton tem que ter oportunidade, custou caro para o Vasco. Não joga nunca, jogou na estreia, praticamente não joga. E, de fato, o Payet não vai para essa partida contra o Juventude, já saiu a lista de relacionados com ele fora, ainda com aquela lesão muscular. Deve voltar para a partida do final de semana, quando o Vasco joga em casa, se eu não me engano, contra o São Paulo. Então, o Lucas Piton também está na lista de relacionados, então ele volta ao time. Eu só não sei, e eu espero muito que o Álvaro Pacheco não deixe o Vitor Luiz de titular e o Lucas Piton no banco. Por quê? O Vitor Luiz fez uma grande partida no último jogo. Ele foi um dos 2 melhores em campo, junto com o JP. Só que eu acho muito mais fácil ele colocar, por exemplo, o Piton e o Vitor Luiz juntos para poder fazer aquela lateral, ter mais válvula de escape, uma proteção maior, do que ele colocar o Lucas Piton no banco. Seria um erro crasso do Álvaro Pacheco, porque a gente está falando de um jogador que pode até ter oscilado agora nos últimos jogos, por conta do time também ao redor dele que está fraco, mas o Lucas Piton é um dos melhores laterais do Brasil, é um dos maiores artilheiros do Vasco, um dos maiores assistentes do Vasco da temporada. Para mim seria um erro muito grande. Mas então é isso, o Cleiton deve entrar na vaga do Verratti, o Lucas Piton retorna ao time, e aí só no final de semana que o Payet pode voltar à equipe. Sobre Coutinho... Opa, peraí, que a galera do Plim Plim tá vindo aqui, olha só, está de olho em vocês, hein? Chegou agora, a Cabolá tá vindo aqui, o Pedrosa tá falando do Coutinho, olha só, Felipe Coutinho, é aqui que você vai saber, o Felipe Coutinho teve uma boa aí, teve gente que já perdeu, mas o Pedrosa vai atualizar aqui, Felipe Coutinho no Vasco. No último sábado, teve uma reunião do Pedrinho com os irmãos, o staff do Felipe Coutinho, que cuida da carreira dele aqui no Brasil. A reunião extremamente positiva e o Pedrinho até confirmou a nossa notícia nas redes sociais. Hoje o Coutinho já deu seu sim para o Vasco, o contrato está nas mãos do Kia Jurabichian, que é o principal empresário dele. E o Coutinho deu sim. Sim. O Vasco Deus. É a prioridade do Coutinho. Por mais que Botafogo, Felipe Fluminense, Coutinho disse sim, Cruzeiro, Grêmio tá tivessem... Tem interesse no jogador, a prioridade dele sempre foi o Vasco, ele não abriu negociação com nenhuma equipe, a não ser o Vasco da Gama. E aí o Vasco espera resolver essa situação até o final de junho, assim como também a situação do Souza, que foi um pedido do Felipe Coutinho. É muito importante, exigência é diferente de pedido. Ele externou uma vontade de jogar com o Souza, mas a principal exigência dele é um time competitivo. E isso passa pelo trabalho do Pedrinho. É complicado, O Souza, ele está com uma rescisão na Turquia prestes a se fazer para ele poder voltar para o Vasco como agente livre. Isso vai acontecer caso o Vasco concretize a proposta. Então, hoje, a realidade é, o Felipe Coutinho está muito próximo do Vasco, e o Souza também. Outro nome especulado foi o Alex Teixeira, mas esse em menor escala. O que eu sei realmente é que o Souza e o Felipe Coutinho são os jogadores mais próximos do Vasco para a próxima janela de transferência. Só para a gente entender aqui, ele não condicionou a ida ao Vasco à contratação aí do Souza e do Alex Teixeira? Não, ele não condicionou em momento nenhum. Nunca houve exigência, obrigatoriedade. Eu só fecho com o Vasco se fizer isso aqui. Muito pelo contrário, ele externou uma vontade. Eu acho que é uma vontade justa. Se você for olhar o elenco do Vasco da Gama, a posição de primeiro volante, eu não vejo por que não tentar o Souza num contrato talvez de produtividade, com baixo salário, porque as opções são bem complicadas. Agora o Alex Teixeira passou aqui, não deixou muita saudade, né? Bom, se a gente for parar e analisar, uma análise bem franca aqui, eu acho que o Alex Teixeira não ia agregar em nada, com todo respeito. A história doAlex Teixeira com a camisa vascaína é um jogador, mas nem na Série B ele fez diferença. Por que agora ele poderia fazer uma diferença? Mais velho. Mesmo um contrato de produtividade, não vale a pena. Eu acho que aí é melhor você colocar o seu esforço na contratação de um outro atleta. Em relação ao Souza, eu até concordo, porque se a gente for parar e analisar as opções que hoje tem no Vasco da Gama, eu acho que o Souza pode agregar sim. E é isso, Alex Teixeira, eu acho que seria desnecessário a contratação. Repito, respeito a história do jogador com a camisa vascaína, é um cara que torce para o Vasco, já deixou isso muito bem claro, e se esforçou ao máximo para fazer dar certo, mas, na minha opinião, não deu certo quando ele retornou ao Vasco da Gama. Então, nesse momento, eu não faria nenhum esforço para contratar o Alex Teixeira. Coutinho e Souza, eu acho que iria agregar, sim, a equipe do Vasco, mas não pode parar por aí. Eu acho que o Vasco tem que fazer mais contratações. O Coutinho e o Souza não vão ajustar tudo que precisa ser ajustado dentro de campo. Eu acho que as contratações precisam ser feitas e de maneira urgente, porque senão o Vasco, novamente, vai brigar para não cair, vai dar muita infelicidade ao torcedor vascaíno
que na última rodada a gente já pôde perceber um São Januário nem tão cheio assim. Geralmente a torcida compra a ideia, vai, apoia. Lotava, os ingressos sempre ficavam esgotados. A torcida carregou o time aí durante muitas oportunidades. Então, acho que é o momento do Vasco fazer contratações, porque senão será mais um ano terrível para o torcedor vascaíno. O Pedroso não tinha um papo já antigo de um grupo de ex-jogadores, do Coutinho, acho que o Souza, por Allan aí, Kardec, que eles tinham combinado, olha, a gente volta para o Vasco, todo mundo junto. Como era esse grupo? Era o pessoal que foi revelado? Quando eles estavam no auge da carreira deles, Coutinho, Allan Kardec, Alex Teixeira e o Alan também, que vai para o Botafogo, eles tinham esse pacto Souza também de voltar para o Vasco juntos, de voltar a jogar no Vasco juntos. Mas é claro, cada um tem sua vida. O Allan Kardec ontem, por exemplo, entrou em campo pelo Atlético Mineiro. O Alan está com pré-contrato com o Botafogo. E o Felipe Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira hoje são jogadores que são mais viáveis para o Vasco da Gama. Então esse pacto existiu. Só que entre o pacto e o Vasco fazer é uma coisa muito diferente, né? Principalmente nesse momento de insegurança, onde você não sabe se você vai ter verba para poder pagar todos esses jogadores. A gente sabe que o Pedrinho está tentando trabalhar, mas ele tem uma batata quente na mão, Flávio, porque ele precisa fazer o Vasco ter um custo operacional decente nesse ano, para que ele possa continuar honrando com os compromissos. Porque se com o salário em dia já está complicado, como a gente está vendo, imagina se o salário atrasar. Então, é um trabalho para o Pedro. Pedrosa, para a gente encerrar aqui o assunto Felipe Coutinho, queria que você dissesse para o torcedor vascaíno, com percentual, não deve ser simples aqui, essa que eu vou jogar. 90% de chance do Coutinho vir, 99%, 80%, 50%. O que você colocaria? Eu diria 90%. 90%. Porque é aquilo que a gente fala. A gente viu que o Dudu fez com o Cruzeiro agora. Era 100%. Estava 110%, né? Mas quando não está assinado, meu amigo, não dá para cravar nada. Mas 90% é para o torcedor ficar 90%. 90% pela vontade dele. Bom, o principal fator agente é a vontade do Felipe Coutinho. Uma boa notícia. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar a notícia agora, em que ele falou que o Coutinho está 90% fechado com o Vasco da Gama. É realmente detalhes que separam o meio-campista do Gigante da Colina. E aí ainda falou sobre o pacotão de reforços, que pode incluir Alex Teixeira e Souza, mas muito mais o Souza, que pode estar incluído nessa situação envolvendo a negociação de Felipe Coutinho e o Vasco da Gama. Foi veiculado várias situações envolvendo o Coutinho, que o vínculo dele com o Vasco poderia ser até o meio de 2025, ou seja, basicamente um ano, com a possibilidade de renovação por mais um. Então, tem várias situações acontecendo, mas a verdade é que Felipe Coutinho está realmente muito próximo de se tornar o novo reforço do Vasco da Gama. Queria que você colocasse no comentário quem que você prefere. Primeiramente, se quer que Coutinho venha com o Souza, com o Alex Teixeira, com os dois, com apenas um dos dois, qual a opinião que vocês têm em relação a isso? Ou se, na opinião de vocês, só deve vir o Felipe Coutinho? Qual a opinião de vocês relacionada a essa situação? Quero saber o que você acha sobre tudo isso. Lembrando que o Vasco embarcou para enfrentar a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, a galera do BTB Esportes estava ao vivo e eu vou estar aqui passando para vocês novamente em relação a esse embarque, para você acompanhar com imagens sobre toda a situação envolvendo o embarque do Vasco da Gama para Caxias do Sul. E aí, galera, você vê o embarque do Vasco da Gama, imagens do BTB Esportes, né? A gente tá vendo aí os jogadores passando na sua tela. Nesse momento aí, ó, o assessor de imprensa do Vasco. Vamos até passar um pouquinho a imagem para vocês, ó. Vai passar os jogadores do Vasco nesse momento, embarcando para Caxias do Sul. E você consegue acompanhar a imagem do ônibus do Vasco, né? O Almirante, né? A gente consegue ver a imagem aí do ônibus do Vasco da Gama. E vamos ver quem viajou. Ó, é o assessor de imprensa do Vasco, passando na sua tela. E vamos conseguir acompanhar aqui quem foi os jogadores que viajaram para enfrentar o Juventude. Partida difícil no Alfredo Jaconi, estádio que a gente sabe que é complicado de enfrentar o Juventude, né? Ali, ó, galera do staff do Vasco, né? Está conseguindo acompanhar nesse momento, ó. Vamos ver aqui, os jogadores ainda não passou nenhum, ó. Vamos ver aí quem, ó. O Léo Pelé passou aí na sua tela. Vamos conseguir acompanhar quem que embarcou, né? Eu já tive informação que o Lucas Piton, ó. Goleiro Pablo, que é da base, né? Da base do Vasco da Gama. Como eu falei com vocês, imagens do BTB Esportes, né? Estamos aqui
repassando para vocês no React do Futebol, Ryan, joia da base do Vasco, Matheus Carvalho, o Cocão, também viajou com a delegação, o Cleiton, que deve ser titular no lugar do Pablo Verratti, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, goleiro Léo Jardim. São jogadores do Vasco nesse momento, Álvaro Pacheco, Serginho, Rossi. Esses são os jogadores do Vasco da Gama passando na sua tela. Esse também é membro do staff do Vasco. O Juan Esforza, volante argentino. Esse aí, rapaz, não consegui identificar não, hein? Ó, o JP também passando. Pablo Galdames. E esses são os jogadores do Vasco da Gama. Adson e João Vitor. Também passando na sua tela. Como eu falei com vocês, Lucas Piton também viajou com a delegação. E você vai conseguir acompanhar na sua tela nesse momento. Lateral esquerdo, Vitor Luiz, foi titular na última partida no lugar do Lucas Piton. O próprio Lucas Piton também, Pumita. E o goleiro Keiler, voltando para os relacionados do Vasco da Gama. Portanto, olha, o zagueiro Maicon. Tem mais ainda, ó. Tem mais jogadores passando na sua tela nesse momento. Esse aí, rapaz, eu não tô conseguindo identificar. Acho que é o David. David também passando na sua tela. Você acompanhando nesse momento. Zé Gabriel. Então, portanto, esses foram os jogadores do Vasco da Gama que passaram embarcando para Caxias do Sul, onde enfrentará o Juventude. Peço humildemente a você que deixe o like, que é muito importante para fortalecer o nosso canal. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil e eu conto muito, ó, com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!